Bom, pessoal, então nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz um docking na prática, tá? Então, para fazer o docking, a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar a estrutura da proteína, tá certo? Então, nesse exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou procurar aqui pela estrutura 1HSG, tá certo? Essa estrutura vai aparecer aqui para vocês, uma estrutura cristalografada, tá? Da HIV protease complexada com ligante, tá? Esse ligante é o Indinavir, que é um medicamento usado para o tratamento do HIV. Então, como eu já mostrei para vocês lá na aula teórica, você tem aqui a estrutura 3D, tá certo? Então, se você quiser visualizar, você clica aqui em estrutura ou em interação, que ele mostra as duas coisas, tá certo? Se bem que não, aqui ele mostrou só a estrutura, tá? Então você tem aqui a estrutura, né? Que você tem o ligante e aqui o complexo. Você vai passando o mouse, vai mostrando os resíduos de aminoácido, tá? HIV protease. Se eu voltar, vou ligar, agora sim eu vou entrar no Ligand Interaction. Aí ele mostra as interações, como eu já havia mostrado para vocês na aula teórica. Então aqui tem os tipos de interação, ó. Aqui ó, ligação de hidrogênio, deixa eu ver se aqui no cantinho o que é. Também ligação de hidrogênio, acho que ele está mostrando principalmente ligação de hidrogênio, mas depois a gente volta a isso aqui, tá bom? Então aqui o que a gente faz, pessoal, é baixar os arquivos, tá? Se você descer tem mais informações, né? Ele fala que tem duas cadeias, tem uma imagem aqui. Se você quiser baixar só o ligante, ó, tá aqui só o ligante, tá certo? Mas aí não precisa baixar só o ligante, porque quando você faz o download aqui vai vir tudo, tá? Você baixa no formato PDB. Então eu vou baixar aqui, tá? Na pasta da nossa disciplina. Já tem aqui um docking prática que eu preparei. Pronto, baixei. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir isso aqui no Quimera, tá bom? Eu vou abrir isso aqui usando o Quimera, tá certo? Pode ser feito no Paimol também. Quem já tem familiaridade com Paimol, pode usar o Paimol, tá? Só que o Paimol normalmente tem coisa que você tem que fazer com linha de comando, e aqui no Quimera a gente faz usando o mouse. Fica mais simples, tá? Deixa eu trazer aqui ele para cá, para o meio, ó, para vocês visualizarem. Dá para fazer também no Discovery Studio, tá? Que eu vou mostrar depois para vocês na parte que a gente vai analisar as interações depois do docking. Então você vê aqui que você tem a estrutura do receptor aqui, fitas, né? Aqui você tem o ligante e essas bolinhas vermelhas aqui são as moléculas de água. Moléculas de água entre aspas, porque no arquivo PDB que você baixa, turma, ele não tem os hidrogênios, tá certo? Nem para o ligante, nem para o receptor e nem para a água. Então aqui é só um átomo de oxigênio. Tanto que a gente vai ter que fazer um procedimento que eu vou mostrar para vocês, que é adicionar os hidrogênios. Então, para fazer o docking, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é separar ligante de receptor, tá bom? Então, para separar o ligante do receptor, antes de fazer isso, eu vou deletar as moléculas de água, tá? Essa questão das moléculas de água é uma questão assim que é importante e depende do sistema que você está estudando. Em geral, a gente deleta as moléculas de água, mas pode acontecer de a molécula de água ser importante, de alguma molécula de água ser importante na interação. O ligante interage com a água, que interage com o receptor, por exemplo, fazendo uma ponte. Só que a gente não tem como saber isso de antemão. Então, em geral, a gente deleta a água, mas você pode deixar a água e fazer com a água e comparar os resultados, tá bom? Aqui nós vamos deletar a água simplesmente. Então, como que a gente deleta a água aqui no Quimera? Você vem aqui, ó, Select, tá? E resíduo. Então, no arquivo PDB, pessoal, ele separa os resíduos. Ele tem um nome, vou até abrir aqui o arquivo para mostrar para vocês.
Cadê? Vou abrir no formato texto para vocês verem. Que aqui, turma, deixa eu descer aqui para o meio do arquivo. Ó. Aqui são os resíduos de aminoácido, ó, glicina, arginina, leucina. Isso no receptor. Quando você vai lá para baixo, ó, você tem aqui, ó, heteroátomo, que são átomos que não são da proteína. Então, HOH é água, é um átomo de oxigênio da água. E os átomos do nosso ligante, ele identifica, aqui nesse caso, aqui é só água, não, peraí. Aqui. Os átomos do ligante, ele identifica como MK1. Então, você tem essa identificação dos diferentes resíduos no seu arquivo PDB. Então, se você quiser aqui selecionar por resíduo, ó, select resíduo, tá? Então, você pode selecionar a água, pode selecionar o MK1, que é o ligante que eu mostrei para vocês. E aqui os aminoácidos, né, que já são padrão, você pode selecionar, por exemplo, cisteína. Ele mostra onde tem cisteína. Mas o que eu quero selecionar é a água. Então, eu venho aqui, selecionar resíduo, HOH. Tá vendo? As bolinhas foram selecionadas. E eu vou apagar, tá? Então, eu vou vir aqui em Actions, Atom Bonds e Delete. Pronto, apaguei as moléculas de água. Como eu não vou usar água para nada, eu já vou salvar isso aqui, tá? Vou salvar como PDB, tá? Aí ele abre essa janelinha aqui, tá certo? Eu vou navegar até a pasta onde está salvo, né? Isso aqui, porque eu vou salvar por cima, porque eu não vou usar mais água, por isso que eu vou salvar por cima, tá bom? Então, aqui, modelagem, doc em prática, eu vou salvar por cima. Ele pergunta se eu quero salvar por cima mesmo, quero. Pronto, apaguei as águas. Agora eu vou fazer o trabalho de separar ligante do receptor. Como que eu faço isso? Eu seleciono um, deleto e salvo o outro, e vice-versa. Então eu vou começar salvando o ligante, tá? Como que eu começo salvando o ligante? Eu vou selecionar o ligante, tá? Selecionei, tá vendo? Selecionei aqui o ligante. Só que para eu ficar com o ligante, eu preciso deletar o receptor, tá? Aí o Quimera tem essa ferramenta aqui de inverter a seleção. Então eu vou inverter a seleção, pronto, está selecionado o receptor. Aí eu venho aqui e deleto o receptor. Pronto, fiquei só com o ligante. Aí eu vou pegar e vou salvar como PDB, ó, Save PDB. Aí como eu já naveguei até a pasta, ele já está na minha pasta, tá? Eu vou chamar ele de ligante, tá certo? Chamei ele de ligante. Aí o Quimera ele tem um inconveniente que ele não tem Ctrl Z. Então para eu começar de novo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar minha sessão e abrir de novo o meu 1hsg.pdb. Então, ó, close section. Só que ele é esperto, ele já deixa aqui, ó, o 1hsg, tá? Que foi o último que eu abri. Então eu vou abrir, ó, tá vendo? A estrutura do ligante com um receptor, sem as águas, porque na hora que eu deletei as águas eu salvei. Aí agora eu vou salvar só o receptor. Então eu vou selecionar o ligante novamente, só que agora eu vou ficar com o ligante mesmo. Então seleciono aqui meu MK1, aí eu venho aqui Action, Atom Bonds, Delete. Pronto, apaguei o ligante, vou salvar o PDB. Aí eu não vou salvar por cima porque eu vou manter minha estrutura caso eu precise em outro momento. Então eu vou chamar aqui de modif, de modificado, 1hsg modif. Tá certo? Pronto, salvei os dois. Agora eu vou fazer o docking. Eu precisava separar, então o programa que eu vou usar, que é o Autodock Vina, vou usar aqui nesse vídeo, eu preciso separar, porque ele precisa de dois arquivos separados, a questão do programa. Então, turma, eu separei, aí agora eu vou abrir o ligante, tá? Ou então eu vou fechar de novo, para vocês verem que é um negócio independente. Então eu vou abrir o meu 1hsg modif, tá vendo? Ó? Sem o ligante, e vou abrir o ligante. Cadê minha janela? Deixa eu trazer para cá. Vou abrir meu ligante.pdb. Pronto, tá aqui o ligante e o receptor. E vou fazer o docking.
Para fazer o docking, pessoal, como eu falei para vocês, quando a gente baixa o arquivo PDB, ele está sem os hidrogênios. Porque ele deixa sem um hidrogênio, porque o hidrogênio você tipo completa ele facilmente, né? Porque você sabe pela valência dos átomos quantos hidrogênios estão faltando. Então no PDB ele armazena 100 hidrogênios para economizar espaço, porque você tem milhares de estruturas lá. Só que para fazer o docking eu preciso adicionar os hidrogênios, tá? Só que antes de adicionar os hidrogênios, é uma coisinha aqui, se vocês não gostarem desse fundo preto aqui, vocês podem mudar aqui, tá? Color, aí deixa eu ver aqui, All Options. Aí você pode mudar o background, tá? Vou colocar aqui o background. Eu vou colocar aqui esse light gray, um cinza clarinho, tá vendo? Pronto, talvez fique melhor de visualizar, né? Pronto, agora eu vou preparar as moléculas para fazer o docking. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em Tools, Structure Binding Analysis. E aí você tem essa ferramenta aqui, ó, Dock Prep, que faz a preparação da sua molécula para o docking. Tá? Ó, prepara uma molécula para uso como entrada para o SCF Dock. Então eu venho aqui no Dock Prep, aí ele pergunta, moléculas que você quer preparar. Eu quero preparar tanto a proteína como o ligante, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou... Aí, ó, uma das coisas que eu fiz antes, ele até faz aqui, ó, deletar o solvente, ó, você pode marcar. Só que eu prefiro fazer antes, que é melhor você ter certeza do que tá fazendo, tá bom? Mas você podia deletar o solvente aqui. Aí, ó, adicionar os hidrogênios, adicionar cargas, tá? E se você quiser salvar em MOL2 o resultado dessa preparação do docking, ele salva para você. Eu vou deixar marcado que eu vou acabar salvando. Mas isso aqui não é estritamente necessário não, tá bom? Aí, ó, ele coloca aqui, adicionar os hidrogênios, ó, estão as duas estruturas marcadas, tá? Cuidado com isso, vejam se estão marcadas, tá certo? E aí, ó, ele vê estado de protonação também, aquilo que eu falei, essa ferramenta ela é completa, digamos assim. Se você quiser analisar manualmente, você pode, mas ele também faz isso. Analisa estado de protonação para os resíduos de aminoácido. E eu vou clicar em OK. Quando eu clico em OK, aí de novo ele pergunta, agora ele primeiro perguntou a quem que eu queria adicionar o hidrogênio, e agora ele perguntou para quem que eu quero adicionar cargas, e qual tipo de carga. Esse tipo de carga aqui é mais confiável, a M1-BCC, ele demora mais. As cargas de Gastager são mais simples e demoram menos. Mas demora mais, mas nem tanto, tá, pessoal? Então, pode adicionar essas cargas aqui, não tem problema não. Eu vou adicionar, vou pausar o vídeo, porque demora um pouquinho, mas não é muito. Quando vocês forem fazer aí de vocês, vocês vão ver que não é muito. E aí eu volto quando terminar aqui o processo de adição de cargas, tá bom? Só que antes ainda vai acontecer uma outra coisa, que ele vai abrir uma janelinha. Pronto, tá aqui. Ele analisa pelas ligações do ligante qual é a carga dele. Esse ligante tem uma carga 2+, tá? É um ligante iônico, tem uma carga 2+. Então ele só pede para você confirmar, é isso mesmo? A carga dele é 2+? É. Aí agora ok, aí ele vai começar o cálculo das cargas para os átomos do ligante e do receptor. Aí observem aqui, ó, tá running, né? Então ele está fazendo aqui um cálculo, né? Que é um cálculo AM1, tá? Inclusive, o programa aqui ele vem com um pacote chamado Antichamber. E aí ele faz um cálculo AM1, esse SQM que ele está fazendo aqui é um AM1, tá? E está calculando essas cargas AM1-BCC, por isso que o nome da carga é AM1-BCC, tá certo? Bom, turma, terminou aqui o cálculo, ele mostra aqui, ó, Doc Prep Finished. Aí ele abriu aí como eu pedi para salvar o MOL2, aí ele abriu aqui a janelinha aqui para eu salvar o MOL2 na mesma pasta, tá? Então eu vou chamar aqui, vou salvar o MOL2, vou só dar um nome para ele, eu vou chamar aqui de complexo, tá? Não sei nem se a gente vai usar, depois eu vejo se a gente vai usar isso aqui. Pronto, salvei. Aí observem aqui, ó, que a minha molécula agora está com os hidrogênios, ó, tá vendo a molécula do ligante com os hidrogênios? Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou rodar o docking.
né? Então, novamente, eu venho aqui em Tool, Surface Binding Analysis, aí tem Autodock Vina, tá? Então, aí ele abre essa janelinha aqui para eu montar, né, o input para o Autodock Vina. Então, a primeira coisa que você vai fazer é dar um nome para o arquivo de saída. Então, você vem aqui em Browse para escolher o diretório, que é o diretório que eu já estava trabalhando, tá? Deixa eu ver se eu aumento essa janela. Pronto, tá aqui, ó, Dock em Prática, né? Eu clico aqui na pasta Dock em Prática e aqui eu vou colocar o nome que eu vou chamar aqui de Redocking, tá? Por que eu vou chamar de Redocking? Porque o que eu vou fazer? Eu vou tocar o próprio ligante, né? Que estava cristalografado. Então esse é um processo que deve ser feito, tá, turma? Para você testar o seu protocolo de docking, para ver se ele está funcionando. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então você vai docar o próprio ligante para ver se o docking está funcionando, entre aspas, tá? Já já eu explico melhor isso. Então você vem aqui em Set Output Location. Aí você vai dizer quem é o receptor, ele é o nosso 1HSG modificado, e o ligante é quem? O ligante.pdb, tá? E aí, a próxima opção aqui é você dizer onde que está o sítio ativo. Você precisa dizer isso, tá bom? Então você vai fazer um Resize Search Volume Use Button Tool. Button Tool é o scroll do meio, tá? Já já vou também mostrar isso aqui. Você marca, porque você vai precisar mudar o tamanho da caixa. Por que você vai mudar o tamanho da caixa? Porque, em princípio, você não sabe que coordenadas são essas aqui, onde está o ligante. Então, você primeiro vai fazer a caixa aparecer. Como que você faz a caixa aparecer? Você coloca coordenadas aleatórias aqui, para o centro e para o tamanho da caixa. Aleatórias entre aspas. Eu vou colocar aqui, ó, 0, 0, 0. Então, vou colocar minha caixa centrada na origem de tamanho 10, 10, 10, tá? Aí, ó, quando eu dou um Tab, apareceu ela aqui, ó. Estão vendo? Então, eu vou colocar minha janelinha pra cá, para poder você ver a caixa. Então, tá aqui a caixa, tá certo? Aí, como você mexe com a caixa? Com o botão do meio, né, que eu marquei. Resize, Search, Volume, Using Button Tool. Então, quando você clica com o botão no meio fora da caixa, ó, você faz uma translação na caixa, tá certo? Agora eu não sei nem se essa cor ficou muito boa, se vocês estão enxergando bem. Acho que eu vou mudar o background de novo, tá? Vou voltar o meu background para preto. Color, All Options, Background, Black. Acho que ficou melhor agora de ver a caixa, tá? Então, ó, tá aqui, ó. Tô clicando com o botão no meio e mexendo na caixa. Aí girem, porque, ó, o 3D engana você, tá bom? Então eu vou tentar trazer a caixa para ela englobar o receptor, tá vendo? Então eu preciso também redimensionar a caixa. Como que eu redimensiono a caixa? Você clica aqui com o botão do meio em uma das faces e aí puxa, ó, tá vendo? Ó? Aqui eu cliquei com o botão no meio, tô aumentando aqui, ó, essa face. Agora eu quero aumentar essa face para cá, tá? Aí de novo, eu vou girando e vejo que está englobando. Ó, essa parte do receptor aqui está de fora. Então, essa face eu preciso trazer mais para cá. E essa face eu também preciso trazer mais para cá, tá? Ah, eu tirei a janelinha aqui, ó. Observem que à medida que eu vou fazendo isso, ó. Mas quando eu clico ele some com a janelinha. Mas deixa eu voltar aqui a janelinha. Tá vendo que mudaram as coordenadas do centro e o tamanho da caixa? Então você tem que fazer a caixa de modo a englobar o receptor para pegar o receptor, o ligante e parte do receptor para ele pegar quem são as interações importantes, tá? Então eu vou puxar mais um pouquinho aqui. Isso aqui é manual mesmo, não tem jeito. Até tem jeito, mas é melhor você fazer manualmente, tá bom? Aqui, ó, vou puxar mais um pouquinho, tá certo? Deixa eu ver aqui, eu acho que tá legal, né? Acho que pegou aqui meu receptor todo. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, pronto. Meu ligante todo, tô falando só receptor. Aí eu volto aqui na minha caixa, tá aqui ó, o centro da caixa e aqui o tamanho em cada dimensão, né? X, Y, Z. Aí, turma, essas outras opções você não precisa se preocupar. Tem algumas outras opções, número de modos de ligação, quanto que você quer aumentar a busca. Aqui você nem consegue aumentar mais, né? Mas manualmente você consegue.
E aqui é onde está o seu Vina, tá certo? Que isso aqui é importante. Vocês devem ter baixado o Vina e instalado. No Windows, provavelmente o Vina, quando o programa de instalação coloca o Vina no path. Então, você basta colocar aqui Vina, tá certo? No path aqui você coloca Vina, certo? No meu não estava bem assim, não. Assim bem que tá, acho que se eu colocar só Vina aqui, ele vai. Mas se não tiver no path, você tem que vir aqui e procurar em que pasta que está o Vina, o programa Vina, tá? Eu vou até fazer isso aqui. No meu, ele está simplesmente aqui na minha pasta jpan autodoc Vina, que eu baixei, ele tem uma pasta bin e aqui está o Vina, tá? Esse Vina split é quando você termina a análise, você pode separar as poses que ele vai gerar em um arquivo para cada pose. Então, ó, pronto, eu fiz aqui, ó, Vina, coloquei aqui Open, pronto, tá aqui o caminho. Aqui é se você quiser rodar num servidor web, mas aí você já tem um programa local, é melhor rodar local. E aí eu vou executar, ó, ok. Então, ele gravou, né, o meu receptor e agora tá aqui, ó, running. Então vou pausar aqui, que ele demora um pouquinho também, e aí quando os resultados estiverem prontos, eu volto aqui para a gente ver os resultados. Pronto, turma, terminou aqui o docking, tá? Aí eu vou mostrar para vocês como que ele mostra os resultados. Então, ó, aqui estão os resultados do docking, tá certo? Até, deixa eu trazer aqui a molécula mais para cá e a minha janelinha aqui, tá certo? Então, deixa eu só aumentar também o zoom aqui um pouquinho. Pronto, aqui. Então, pessoal, tá aqui, ó. O que que ele mostra para vocês? Ele mostra o score, tá? Que no Autodoc Vina, ele fala que é uma tentativa de reproduzir a energia livre de ligação. Então, o melhor score dele aqui deu menos 11,5. Então, aqui tá o... Em azul tá o ligante, do jeito que ele estava antes, e o verdinho aqui é a pose, tá? As poses ele mostra sem hidrogênios. Aí aqui, se você for clicando nessa janela, ele vai mudando as poses, ó. Tá vendo? Ó, segunda pose, essa aqui é a terceira. Então ele vai mudando as poses, tá? Vai mudando as poses. Então observem que a primeira pose é muito parecida com o ligante original. Isso é uma característica boa, então significa que o nosso docking tá funcionando. Tá vendo? Quando eu passo o mouse, ele mostra o nomezinho aqui no canto, em Dinavir, né? Como eu falei para vocês. Então isso significa que o docking exato foi bom. Ó, a que deu a melhor energia é a pose que também ficou mais próxima do ligante cristalografado. Tá certo? Então esses aqui são os resultados do docking. Os resultados do docking. Se você quiser salvar essas poses, como que você faz? Você vem para cá, Save, ou MOL2, ou PDB, tá? Vou colocar em PDB, por exemplo. Então aqui, ó, tudo que está aberto, ele pergunta se você quer salvar. Então se eu quiser salvar a pose 1, a pose 2, a pose 3 e assim sucessivamente, eu vou salvando. Eu tenho que escolher ela aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar a pose 1 primeiro, tá? Aí agora eu tenho que navegar de novo lá para minha pasta, porque eu mudei aqui, ele grava a última que eu usei. Então eu vou vir aqui, tá? Opa, não é aqui não. Essa interface não é tão amigável não, mas quebra o galho, tá? Então eu vou salvar aqui como pose 1. Tá vendo que eu selecionei aqui, ó, 3.1. Eu vou salvar também a pose 2, tá certo? Eu vou salvar também a pose 2. As outras, depois eu vou usar o tal do Vina Split para mostrar para vocês. Vou salvar aqui como pose 2 e aqui eu vou selecionar que é 3.2. Pronto, salvei. Então aqui, turma, estão os resultados do docking. Nessa janela aqui, ele mostra o RMSD entre as poses, tá? Então aqui está a melhor pose. E aqui é o RMSD da segunda pose em relação à primeira. Então a diferença, né, entre as coordenadas da primeira pose e da segunda é essa aqui.
1,355. Esse LB e o B é de lower bound e de upper bound, tá? Então, upper bound é porque ele simplesmente tenta fazer a sobreposição, e lower bound é porque ele faz átomo por átomo a sobreposição no upper bound. E no lower bound ele tenta ver se um átomo em uma pose não corresponde a um átomo de outro, ele tenta mexer com os átomos, por isso que dá um valor menor. Mas eu acho que na prática a diferença seria essa aqui, esse 4,331. Só que esse RMSD não me ajuda muito não, tá, turma? Porque para eu saber se o docking foi bom, eu preciso comparar a estrutura, a pose gerada, com a estrutura cristalografada. Isso aqui ele não me dá, infelizmente. Então, eu procurei aqui programa gráfico, como que faz isso, mas eu achei tudo muito complicado. O mais simples que eu achei, turma, é um programa do OpenBabel, tá? Então, vocês que instalaram o OpenBabel tem esse programa aí, que faz em linha de comando, tá? Então, eu vou rodar aqui para vocês esses programas. Vou abrir aqui no terminal. Quem tiver o Windows usa o CMD, né? E o nome desse programa aqui é o OB de OpenBabel RMS, que ele calcula o RMS em duas... Ah, porque o meu aqui tá no... Isso aqui vocês não precisam se preocupar não, isso aqui é coisa minha, tá? Pronto. O que que eu fiz aqui agora que eu não sei? Vamos lá. Comba Activate AR. Tô digitando tudo errado aqui, tá, pessoal? Não se preocupem com isso aqui não. Isso aqui não é problema de vocês, é só meu aqui. Pronto, de vocês já vai estar bonitinho. Então, ó, você tem aqui o OBRMS, tá? Então ele fala aqui, ó, OBRMS, ele calcula o RMSD de dois compostos idênticos. Então você faz OBRMS, o arquivo de referência, e o arquivo que você quer calcular o RMSD, tá certo? Aí aqui você não precisa usar nenhuma dessas opções não, tá, turma? Aqui, por exemplo, se você quiser salvar a estrutura depois que ele tenta alinhar, mas isso aqui você não vai fazer. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer OBRMS, aí eu vou pegar aqui, quem é a minha estrutura de referência? É o ligante cristalografado. E quem é a estrutura que eu quero testar? É o meu pose1.pdb, por exemplo. Aí quando eu faço isso, ele me dá aqui o RMS, 0.46. Tá? O que é um valor de RMSD aceitável? Abaixo de 2. Então esse docking aqui foi muito bom. Tanto que a gente vê isso na figura, né? Ó, tá vendo que tá bem sobreposta, né? A pose em relação ao ligante. Vamos fazer a mesma coisa agora para a pose 2. Para a pose 2, ó, tá vendo? Ó, deu 4,209, que é esse valor aqui, quase, tá vendo? 4,331. Um em relação ao outro é quase a diferença da relação ao ligante cristalografado. Aí se eu quiser esse lower bound, ele faz esse mínimo RMSD, que é o lower bound que está aqui. Aí vai dar uma diminuída. Quer ver? Vou colocar aqui, ó, menos M. Aí deu 3,9116, mas isso aqui ele está tentando ajustar ainda um sobre o outro. E mesmo assim ainda deu alto. Então a segunda pose já não é legal, tá? Aqui a primeira pose, mas se bem que aqui eu tô fazendo só o redocking, né? Então eu peguei o mesmo ligante e doquei no mesmo lugar. Então ele tinha que dar uma coisa parecida, e foi o que ele deu. Ele deu uma energia boa, né? Afinal, a gente sabe que esse ligante interage com esse receptor, esse score aqui é bom, menos 11,5. E deu um RMSD muito bom, 0,46, tá? Sem eu fazer nada, sem nem tentar ajustar um ao outro. Se eu colocar o menos M para a pose 1, vai dar menos ainda, ó. Tá vendo? 0,35. Então deu um RMSD bom. Meu docking é válido, tá? Então fiz o docking, fiz o redocking. O que eu quero fazer agora? Eu quero testar um conjunto de moléculas se elas terão interação com esse receptor. Então você tem um conjunto de moléculas que você está trabalhando, né? E aí eles interagem com esse receptor. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui, vou mostrar para vocês quem é esse meu receptor. Não é um HIV protease? Então eu vou mostrar buscar numa base de dados algum HIV protease para a gente testar, tá certo? Então eu vou procurar aqui, eu vou lá no Campbell, tá bom? Eu vou lá no Campbell.
E eu vou procurar, pessoal, aqui, HIV protease. Tá certo? Então, só botar HIV protease e mandar buscar. Deixa eu ver aqui. Quem que ele me trouxe? Ó, por exemplo, aqui também é um medicamento, Palinavir, tá? Só como eu já testei antes, eu sei que esse Palinavir não deu bom resultado não, tá? Agora ele colocou os nomes aqui. Esse aqui deu bom, ó, Saquinavir. Deu razoável, tá? Eu vou fazer com ele aqui, tá bom? Então, aqui eu sei que ele interage com HIV protease, né? Porque ele está falando aqui para mim. Ele pegou exemplos de ligantes que interagem com HIV protease. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso fazer o download, tá certo? Do Smiles ou copiar. Eu posso abrir o editor da molécula aqui, ó, para ver a molécula, tá? Esperar ele carregar aqui. Tá demorando para carregar, vou desistir aqui, tá, pessoal? Eu vou simplesmente salvar, tá bom? Você pode copiar o Smiles ou pode salvar, tá? Eu vou copiar o Smiles, tá bom? Que aí eu vou fazer do jeito que eu estava mostrando para vocês lá nas outras aulas, né? Vou abrir aqui o Open Babel. Não está abrindo por aqui não, deixa eu abrir por aqui então, deixa eu ver aqui. Pronto, abri o Open Babel, tá? Ó, input below, eu copiei lá o Smiles e coloquei aqui, tá certo? Aí eu vou salvar aqui em mol2, tá bom? Vou selecionar aqui a minha pasta, doc em prática, tá certo? Aí eu vou colocar o nome aqui, que eu vou colocar aqui Saquinavir.mol2. mol2. E aí, turma, o que eu vou fazer aqui com ele? Eu já vou adicionar os hidrogênios, cadê? Vou gerar coordenadas 3D e vou adicionar os hidrogênios. Cadê aqui? Ah, aqui ó, ADD hidrogênios. Pronto, vou converter. Ele mostrou aqui, ó. Mostrou e gerou aqui o meu ligante, o meu Saquinavir.mol2, tá bom? Aí se eu for olhar lá na pasta, ele gerou aqui um Saquinavir.mol2. Se eu mandar abrir com Quimera, tá aqui ele, ó, certo? Tá aqui ele bonitinho. E agora, turma, eu vou fazer o docking com ele. Tá certo? Eu vou fazer o docking com ele. Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu abri aqui o meu Saquinavir só para vocês verem, né? Eu vou voltar lá pro meu... Ah, deixa eu só... Vou fechar aqui o meu Open Babel para poder retomar meu controle lá. Já converti aqui, bonitinho. Se eu fizer aqui o Vina Split... Vina Split... Ah, deixa eu mostrar aqui os arquivos que ele gerou. Ele gera o formato de arquivo para o Autodoc Vina com essa extensão PDB-QT, que é um PDB modificado. Então ele gera um arquivo PDB-QT para o ligante, um PDB-QT para o receptor. Ó, esse aqui é o do ligante, cadê o do receptor? Esse aqui é o do receptor, ó. E ele gera um redocking.pdbqt, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é tipo aqueles resultados que ele estava mostrando, ó. Ó, menos 11,5, aí ele mostra as coordenadas, né? Aí depois menos 10,6 e as coordenadas, e por aí vai. Se eu fechar aqui, turma, voltar aqui no Quimera, se eu fechar aqui, ó, quit, vou até abrir a outra janela também. Aí ó, ele deixa de mostrar aqui os resultados do docking, mas ele
você pode vir aqui no meu Binding Analysis, ele tem um View Doc para você abrir esse arquivo PDBQT. Então, se eu abrir de novo o meu redocking.pdbqt, ele mostra de novo. Ó. Abre a janelinha de novo, tá certo? Então, você consegue visualizar novamente. Mas agora, o que eu vou fazer? Aqui, ó, vou fechar minha sessão, tá? Close Session. Vou abrir o meu meu receptor, e vou abrir o meu ligante, tá? Meu ligante não, agora eu quero o Saquinavir, ó. Aí, ó, observem aqui que o Saquinavir ele já está num lugar diferente, numa posição diferente, ó, estão vendo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer o dock prep e vou fazer o docking, tá certo? Agora do Saquinavir, para ver se o Saquinavir potencialmente interage com o meu receptor. Então, eu vou vir aqui, ó, fazer o mesmo processo, ó, dock prep, tá? Então, você vem aqui, agora eu não vou escrever mol2 não, tá, pessoal? Vou selecionar os dois que eu quero preparar, tá bom? Vou selecionar os dois. E vou dar OK. Aí, de novo, adicionar os hidrogênios, faz aquelas perguntas para os dois. De novo, adicionar carga para quem? Para os dois, e a M1BCC. E, de novo, a carga do composto, do ligante. Ele está dizendo que quer mais um. Beleza. Então, tá rodando aqui. Daqui a pouco a gente vê o resultado. Pronto, turma. Terminou aqui, né, a preparação. Agora eu vou fazer o docking, tá? Então, vem aqui, Tools, Surface Bind Analysis, Autodock vindo. Aí, vamos lá. Agora eu vou chamar aqui o meu de Saquinavir, tá certo? Pronto, Set Output Location. Meu receptor é um SG Modif, meu ligante Saquinavir. Aí, turma, aqui está um detalhe importante, ó. Na hora de eu não vou de novo fazer manualmente a minha caixa, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Quando eu fiz o redocking, ele gera esse arquivo aqui, ó, pessoal, redocking.conf, tá? Nesse arquivo, observem aqui que estão as coordenadas do centro, né? E o meu size, além daqueles outros parâmetros que eu vi que dá para ajustar, eu mostrei que dá para ajustar. Então aqui, turma, eu simplesmente vou copiar esses valores, tá? Tô levando aqui para minha outra tela, que vocês não conseguem ver no vídeo. Deixa eu minimizar isso aqui. Mas esses valores são do centro 11.98, tá? Aí é ponto, separador de casa decimal, tá, pessoal? 22.08 e 4.77. E o tamanho no X 22.91, no Y 16.27 e no Z 16.14, tá certo? Aí tá vendo que ele gerou a caixa bonitinha? Aí agora dá para ver mais claramente como que funciona. Ele vai trazer essa molécula para cá e vai mexer com ela aqui dentro para procurar as melhores poses. Então eu vou colocar aqui para rodar agora para a gente ver o que vai acontecer. Então, tá rodando aqui, ó, running. Pronto, turma, terminou aqui. Aí eu vou mostrar aqui para vocês agora. Em primeiro lugar, já dá para ver aqui, né, ó, que estão, ó, ele fez o dock onde eu coloquei o sítio ativo. Tá aqui o meu ligante, ó, e aqui estão as poses que ele calculou. E aqui, pessoal, aqui estão os resultados, ó. O score menos 10.8, se vocês lembrarem, o outro deu menos 11.5, né? O do próprio ligante lá, do redocking. Aqui estão as diferentes poses, ó, todos com scores parecidos. Então você precisa analisar bem isso aqui para ver se você tem uma pose parecida, pelo menos. Agora aqui, pessoal, não dá para calcular RMSD, porque lá você tinha um ligante cristalografado de referência. Aqui você não tem, né? Você está especulando para saber se essa molécula tem interações favoráveis com esse receptor.
Então, o que você pode analisar aqui é o score menos 10,8, e se está parecida a conformação, aí depois a gente vai ver em outro vídeo a questão da análise de interações, é se você tem algo promissor, né, interações parecidas com a do ligante original, e um score bom, que é o que a gente já está vendo aqui, existe um score bom, tá certo? Então, pessoal, aqui a questão do docking usando o Quimera, tá? Agora, para finalizar aqui o vídeo, só mais duas coisinhas que eu vou falar para vocês, que é o seguinte. Recentemente, eu até estudando aqui para preparar essa aula, eu encontrei um programa chamado QuickVina, tá? QuickVina tem um QuickVina 2. Então, o QuickVina 2, ele faz o docking, tá certo? Que nem a gente fez aqui. Dá uma saída parecida com a do Vina, né? O resultado praticamente igual, só que como o nome está dizendo, o Quick Vina ele é bem mais rápido, tá? Eu pausei o vídeo aqui exatamente porque demorou bastante. Mas aí se você quiser fazer o docking usando o Quimera, aqui, ó, vou sair aqui dos resultados do docking, se você quiser salvar a pose, você salva, tá? É só você vir aqui, ó, nas suas ferramentas, Autodock Vina, só que aqui na localização do executável, você vem aqui e procura pelo Quick Vina, tá? Então o meu aqui no caso, ele está aqui nessa pasta aqui, ó, Downloads, aí eu tenho aqui um Qvina, tá vendo? Qvina, tem um Qvina W, Qvina 2.1. Ele fala que o Qvina W é quando você não tem muitas informações sobre o sítio de ligação, tá? Eu preciso estudar melhor para ver isso aqui, mas o QuickVina 2 ele está apresentando bons resultados e rapidamente. Então é só você selecionar aqui e mandar rodar, que ele roda, tá? Eu não vou mandar rodar aqui não, porque ele vai dar o mesmo resultado, tá bom? Mas depois vocês testem aí. E aqui, para finalizar mesmo, eu vou mostrar como que a gente roda por linha de comando, tá, turma? Porque se você imagina o seguinte, você tem lá uma base de dados que você quer testar em relação a um determinado receptor. Você tem lá 200 ligantes. Como é que você vai fazer isso abrindo Quimera um por um? É meio complicado, né? Então, para fazer isso, turma, o melhor procedimento é você fazer linha de comando, tá certo? Eu comecei aqui o Vina Split, nem terminei, né? Deixa eu fazer o nosso Vina Split aqui, redocking.pdbqt. Ele deu erro. Porque faltou menos input, tá bom? Menos input. Ó, aí ele fez aqui, ó, que ele tá chamando de redocking ligand o nome dos arquivos que ele gerou, tá vendo? Ó, redocking ligand 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então você tem todas as poses aqui separadas, tá certo? Então, se vocês aprenderem a usar a linha de comando, isso aí vai ajudar vocês, por exemplo, a automatizar as tarefas e rodar, assim, um script, né, para rodar, como eu falei, de forma automática, vários dockings. Como que você faz isso? Aquela primeira parte que eu mostrei para vocês de preparar o receptor, não tem jeito, você tem que fazer manualmente para poder ver onde é o sítio ativo e preparar e gerar esse arquivo aqui, que é esses arquivos aqui, ó, o .conf, tá certo? Que eu já mostrei para vocês, que tem essas coordenadas, e o arquivo do receptor preparado, tá? Então, tá vendo, ó, receptor.pdbqt, que ele tem aqui o receptor preparado nesse formato aqui do Autodock Vina. Para eu fazer o docking de um outro ligante, eu posso voltar aqui naquele que eu mostrei para vocês lá que eu estava buscando, por exemplo, o Palinavir, que eu disse que não deu muito bom. Eu vou testar de novo aqui, tá? Mostrar para vocês. Então eu vim aqui na base de dados. Cadê? Agora ele está demorando. Volta aqui nos meus resultados. Vamos entrar aqui no Palinavir, tá? Então tá aqui, né? Vou copiar aqui o meu Smiles, tá bom? Vou lá no OpenBabel. Vou lá no OpenBabel, tá certo? Vou colar aqui e vou salvar como
colocar aqui, tá? Deixa eu colocar aqui doc em prática, né? Vou chamar aqui de palinavir.mol2, tá bom? Aí de novo, mandar adicionar os hidrogênios e vou gerar as coordenadas 3D. O computador tá lento agora no final do vídeo, tá? Turma, não sei por quê. Pronto, gerou, tá certo? Aí, turma, eu posso, aqui eu coloquei ponto mol 2, mas na verdade eu posso já gerar o PDBQT, tá bom? Então posso vir aqui, eu preciso esperar aqui a boa vontade do computador agora. Não estou rodando nada, não sei porque que ele está devagar não, tá? Eu gerei ponto mol 2. Estou tentando clicar aqui, tá, turma? Tá vendo que eu estou tentando clicar, ele não tá... Vou pausar o vídeo aqui, porque está demorando muito. Daqui a pouco eu volto. Bom, turma, eu tive que fechar e abrir de novo, tá? Então, aqui eu posso colocar aqui o PDBQT, tá bom? Tá vendo aqui, ó, Autodoc PDBQT formato. Aí eu vou aqui, tá certo? Seleciono a minha pasta. E o nome eu vou chamar de palinavir.pdbqt, tá certo? Aí de novo aqui, ó, adicionar os hidrogênios e gerar coordenadas 3D. Vou mandar converter. Então tá aqui, pessoal, tá vendo? Ele gerou aqui o PDBQT, tá certo? Aí, turma, eu posso rodar o docking pela linha de comando com o Vina, tá? Como que eu faço isso? Em primeiro lugar, eu vou usar aquele arquivo conf que ele já gerou para mim, tá vendo? Redocking.conf ou saquinavir.conf, tanto faz, porque aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse arquivo aqui, vou pegar aqui, salvar como, tá certo? E agora eu vou chamar de palinavir.conf. palinavir.conf, tá? Aí, pessoal, eu faço aqui o seguinte. Aqui eu vou editar esse arquivo que eu já coloco. Quem é o receptor? O meu receptor é o 1HSG. Ah, não. É o meu redocking.receptor.pdbqt. E quem é o meu ligante? Você coloca ligand igual a quem? palinavir.pdbqt, tá certo? Vou salvar isso aqui. E aí, para você rodar o Vina, eu vou rodar até o Quick Vina aqui, tá, pessoal? Mas pode ser o Vina também. Aqui eu preciso dizer o Quick Vina, eu preciso dizer onde está o caminho, tá? É o QVina 2. É só você colocar aqui Vina, por exemplo, eu estou rodando aqui o Quick Vina, --conf, e aí o seu arquivo de configuração, palinavir.conf, tá certo? Não é conf, não é config, --config, tá? Então, --config, palinavir.conf. Aí eu errei aqui, ó, ele fala aqui quais são as opções, tá? Que você tem. E aí você vai, ó, dá Enter. Pronto, ele está fazendo o docking, tá certo? Então ele vai fazendo o docking aqui em linha de comando. E aí ele vai te dar esses resultados. Então, turma, depois que você faz o redocking, que você analisa o RMS, que vê que o protocolo está ok, que o programa está fazendo o docking bem. Para você fazer o docking de moléculas que você quer fazer uma análise, se tem interações promissoras com o seu receptor, o que você faz? Você baixa esses SMIAs, por exemplo, gera esses PDBQT, que pode ser lá naquele OpenBabel gráfico, pode ser por linha de comando. Se você baixar vários arquivos, você roda uma linha de comando e gera todos os arquivos que você quer. Então você faz tudo isso,
tá certo? E aí roda com linha de comando, prepara esses arquivos de configuração, tá bom? Para cada um deles, e aí vai fazendo o docking de cada um, tá certo? Olha, o QuickVina ele é muito mais rápido, tá, pessoal? Enquanto eu estou explicando isso aqui para vocês, ele já fez 50%, enquanto o Vina demorou muito, porque como eu falei para vocês, eu pausei o vídeo para poder ficar melhor aqui para vocês analisarem isso. Mas agora eu vou pausar e esperar dar os 100%, tá, turma? Para também não ficar muito longo o vídeo, mas ele é muito mais rápido, tá certo? Eu estou pensando até em deixar, eu vou deixar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar aqui para vocês. Então aqui estão os arquivos, né, que ele gerou. Aqui são os que ele gerou, o Redocking Ligante 1, 2 até 9, que foram dos que eu usei o Vina Split, tá certo? Eu usei o Vina Split. E aqui ele tá fazendo o docking do Palinavir. Tá vendo? Tá vendo? Já tá 80%, muito rápido. Então eu sugiro vocês, quando forem fazer docking de muitas moléculas, usar o QuickVina e usar a linha de comando, tá, turma? Isso aqui que eu mostrei, vocês viram que são comandinhos muito fáceis de você executar. Então, editar esses arquivos conf, também tem maneira de você gerar automaticamente, né? Ou você pode rodar por script, você não precisa colocar o, que nem eu fiz aqui, ó, já tá acabando. Meu, tá quase 100%, eu nem terminei de falar. Pronto, terminou. Então, no arquivo conf, deixa eu ver se eu fechei, né? No arquivo conf, cadê o meu palinave.conf? Cadê? Palinave.conf, tá aqui. Então, se você quiser, você pode colocar só o receptor e o ligante você coloca em linha de comando, aí você cria um script para executar vários de uma vez, aí você precisa ter um conhecimento maior, né, de criação de script, mas aí eu já vou adiantando isso para vocês, para quem tiver interesse. E aqui, turma, olha, ele gerou para mim as poses, tá certo? Aqui os RMCD, do mesmo jeito que ele mostra lá no Quimera, e se você quiser, você visualiza esse resultado no Quimera, tá? Então aqui eu vou fechar essa janela, tá certo? Eu vou fechar o meu ligante, tá bom? Eu vou fazer um close section, tá? Fechei aqui, vou abrir de novo aqui o meu receptor, né? Que é esse cara aqui. E eu posso vir aqui no View Results, mesmo calculando lá na linha de comando, você vê por aqui, ó, View Doc. E aí eu vou abrir o meu palinavir.doc, tá? Deixa eu voltar aqui no... Aí de novo eu mudei de... Quando eu fui mostrar como é que você usa o QuickVina, aí tem que ir lá na pasta de novo, tá? Então vamos lá. Aquele caminho. Modelagem, docking prática. E aqui o meu palinavir.pdbqt. Não. Palinavir out, tá? Se você quiser, você pode dizer o nome do arquivo de saída que você quer. Tem uma opção menos out. Mas aí aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, ele gera automaticamente esse palinavir out, tá bom? Aí tá aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, aqui estão as poses, tá? Deixa eu trazer para cá. Aqui estão as poses. E o resultado é o mesmo que saiu aqui, ó. Tá vendo? Ó? O mesmo que saiu aqui. Eu disse que tinha dado ruim, mas não deu ruim não, né? O Sakuinavi é porque deu melhor, mas aqui deu menos 10.1. O Sakuinavi deu quanto? Menos 10.6, se eu não me engano, né? Depois vocês voltem no vídeo para ver. Então tá aqui, ó. O mesmo resultado você visualiza aqui, visualiza as poses, ó. Então você vai visualizando as poses. Essa aqui ficou até muito para fora, então essa aqui você já descarta. Então você tem que fazer essa análise aqui criteriosa, tá bom? Mas olha, ficou legal aqui no sítio ativo, tá certo, turma? Então aqui eu mostrei para vocês algumas possibilidades, tá, de você fazer o docking, usando o Quimera, linha de comando. E aí depois eu vou mostrar como faz o dock em outro programa, o Gold, e como que a gente visualiza as interações, tá? Porque ele gerou as poses aqui, calculou os scores, mas você tem que ver quais são as interações para poder tentar entender essa interação ligante-receptor e também fazer a proposição, né, de modificações das moléculas, por exemplo. Tá bom, turma?